Olá e bem-vindos. Já alguma vez pararam para pensar no que está mesmo por trás das fotos que tiramos com o telemóvel ou das imagens que vemos todos os dias na internet? Pois bem, hoje vamos fazer exatamente isso. Vamos desvendar os segredos da imagem digital e espreitar a magia por detrás dos nossos ecrãs. E para começar, que tal um pequeno desafio à nossa percepção? Aquela imagem que vemos no ecrã parece tão perfeita, tão contínua, quase como se fosse uma janela para outro sítio, não é verdade? Mas e se for tudo uma incrível ilusão? A realidade é bem mais fascinante do que parece. Porque, na verdade, o que vemos não é uma cópia direta da realidade. É antes uma reconstrução muito inteligente. No fundo, uma imagem digital é um código, um monte de números que o nosso ecrã depois traduz em algo que conseguimos ver. E os blocos de construção deste código são os elementos minúsculos, mas absolutamente essenciais, os pixels. Ok, vamos então mergulhar a fundo nisto. O pixel. É aqui que tudo começa. É o coração, o tijolo fundamental com que se constrói absolutamente tudo que vemos nos nossos ecrãs. Olhando para esta imagem, à primeira vista o que temos é uma paisagem bonita, nítida, contínua. É exatamente assim que os nossos olhos estão habituados a processar as imagens digitais, como uma coisa só, suave e perfeita. Mas, se nos aproximarmos muito, mas mesmo muito, a ilusão desfaz-se. E é aqui que a magia se revela. A imagem, afinal, não é contínua. É, na verdade, uma grelha gigante. Um mosaico feito de milhares e milhares de pequenos quadradinhos coloridos. E cada um destes quadradinhos é um pixel. Podemos pensar nele como se fosse o átomo do mundo digital. É a partícula mais pequena de informação visual que existe. E cada uma tem a sua própria cor, o seu próprio brilho. E quando juntamos milhões deles, eles criam a imagem completa que o nosso cérebro depois interpreta. A partir daqui, a regra de ouro é bastante simples. Mais pixels significa, invariavelmente, melhor qualidade. Quanto maior for o número de pixels que uma imagem tiver, mais detalhe e mais nitidez ela vai conseguir mostrar. A relação é direta. E este quadro mostra bem o impacto disso. Uma imagem Full HD com 1920 por 1080 pixels, estamos a falar de mais de 2 milhões de pontos de cor. O resultado? Uma imagem super detalhada. Agora, por outro lado, uma imagem de baixa resolução como a de 640 por 480 tem muito menos pixels e é por isso que começamos a ver aqueles quadrados. A imagem fica com um aspecto pixelizado. Muito bem, já dominamos o pixel. Agora vamos ver como é que as imagens são, de facto, construídas. E aqui há, digamos, duas grandes filosofias, dois métodos principais. O método bitmap, também conhecido como raster, e o método vetorial. A diferença entre os dois é total. Uma imagem bitmap é literalmente um mapa de bits. É uma grelha de pixels tal e qual como o mosaico que vimos há pouco. Já uma imagem vetorial é matemática pura. Em vez de guardar a informação de cada pixel, ela guarda uma espécie de receita. Desenha uma linha daqui até aqui com esta espessura, agora faz uma curva com este raio. É um conjunto de instruções. E então, quando é que se usa cada um? Na verdade, é bastante lógico. As imagens bitmap são perfeitas para fotografias, onde cada pixel conta para os detalhes, para as sombras, para as transições de cor. As vetoriais, por outro lado, são a escolha ideal para logotipos e ícones, basicamente para qualquer coisa que precise de ser esticada ou encolhida, sem nunca perder a definição. E é aqui que está o grande superpoder das imagens vetoriais. Como elas são baseadas em fórmulas matemáticas e não numa grelha fixa, podemos pegar num logotipo e ampliá-lo para o tamanho de um prédio, e ele vai continuar perfeitamente nítido. O computador simplesmente recalcula a receita para um novo tamanho. É por isso que os logotipos das empresas são, quase sempre, ficheiros vetoriais. Ok, já sabemos o que são os pixels e como é que as imagens se organizam. Falta só a última peça deste puzzle. Como é que os pixels ganham cor? Vamos lá falar sobre os segredos da cor digital. E a pergunta que segue, claro, como é que um computador sabe que aquele pixel específico deve ser vermelho e o do lado deve ser azul? A resposta está em dois sistemas de cores completamente diferentes, um pensado para o mundo da luz e outro para o mundo da tinta. E esses sistemas são o RGB e o CMYK. O RGB, que vem de Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul, é um modelo da luz. É o que é usado em tudo o que emite luz, como os nossos ecrãs. Já o CMYK, de Cyan, Magenta, Yellow e Key, que é o preto, é um modelo da tinta, usado para tudo o que vai ser impresso. O modelo RGB é conhecido como aditivo. É fácil perceber se imaginarmos um palco completamente às escuras. Se acendermos um foco de luz vermelha e, por cima, um foco de luz verde, a zona onde as luzes se sobrepõem fica amarela.
Estamos a adicionar luz. E se adicionarmos as três luzes, vermelha, verde e azul, na sua intensidade máxima, o resultado é luz branca. É exatamente assim que os nossos ecrãs funcionam. O CMYK, por sua vez, é subtrativo. O raciocínio é o oposto. Pensemos numa folha de papel branca, que à partida reflete toda a luz. A tinta que a impressora lá coloca funciona como um filtro, ou seja, vai subtrair cores. A tinta ciano, por exemplo, absorve a luz vermelha. Se misturarmos as tintas todas, o que acontece é que absorvemos quase toda a luz, mas o resultado não é um preto puro, é mais um castanho escuro. E é por isso que as impressoras têm um tinteiro de preto separado, o K de Key, para garantir pretos bem definidos. Certo, vamos só recapitular as ideias-chave. Primeiro, as imagens digitais são, no fundo, grelhas de pixels. Segundo, mais pixels, mais detalhe. É simples. Terceiro, as imagens ou são mapas de pixels, que é o bitmap, ou são receitas matemáticas, que é o vetorial. E, por fim, a cor funciona de duas maneiras, adicionando luz nos ecrãs com RGB ou subtraindo luz no papel com CMYK. E para terminar, fica aqui uma pequena reflexão. Da próxima vez que se olhar para uma fotografia no telemóvel ou para um logotipo num site, talvez já não se veja só uma imagem. Talvez se consiga ver a dança complexa de milhões de pixels, as equações matemáticas ou os modelos de cor por detrás de algo que parecia tão simples. Fica a pergunta: será que saber como tudo isto funciona muda a forma como olhamos para o nosso mundo digital? Obrigado por nos acompanharem.